queridos ouvintes, que momento mais aguardado, está começando o programa Ferramentas da Consciência aqui pela Vibe Mundial e eu quero agradecer você pela sua companhia. Hoje nós estamos recebendo uma amiga queridíssima aqui, Luana Araújo, vou apresentar ela para vocês em poucas palavras. Ela é pedagoga, consultora e educadora socioemocional, especialista em alfabetização, dentre outras coisas. Hoje ela trabalha na empresa Escola da Inteligência, que foi a empresa que foi top 10 aí, melhor método socioemocional do Brasil. E do que a gente veio conversar com a Luana? A gente fala muito aqui de ferramentas da consciência para os adultos, mas a Luana tem um trabalho todo focado nas crianças do Brasil. Por enquanto, né, Luana? Porque isso vai para o mundo, gente, não é brincadeira não. Luana, obrigada pela sua presença aqui com a gente. É um grande prazer, assim, uma alegria imensa ter você aqui e trazer esse assunto que é tão importante para os pais, para as mães, para as tias e para os avós que estão nos ouvindo agora. Eu que agradeço o convite de vocês. É uma honra poder estar aqui falando de algo que me emociona e que brilha tanto os meus olhos e que eu sei que esse partilhar é tão necessário. Então, eu estou aqui para esclarecer tudo que vocês quiserem sobre esse assunto, que eu amo falar disso, gente. Que delícia. E eu quero começar te perguntando, Lu, que nem eu estava falando, né? A gente vê muito essa questão do adulto buscar, né, as ferramentas para expandir a consciência, para parar de sentir dor, para parar de sentir medo, que é uma coisa que a gente vivencia muito, Parar né? de sofrer, né? Parar de sofrer. Começar a viver a vida com alegria, né? Sentir paz. E a gente não se volta muito para fazer esse trabalho com as crianças. Conta um pouquinho pra gente dessa sua caminhada de professora, que você ainda é, para essa transição aí de coordenadora de um projeto tão bonito que treina outros professores. Nossa, que legal. Então, eu comecei na sala de aula e fui me apaixonando por muitas coisas. Mas, nesse caminho, eu entrei no caminho de autoconhecimento, né? Eu sou aluna da Coexiste e é um processo muito intenso de se autoconhecer. E eu percebi que isso começou a reverberar em tudo. Então chegou um momento, e quem é professor e está assistindo isso vai saber o que eu estou falando. Chegou um momento em que eu não gritava mais na sala de aula. Em que eu prestava atenção nos meus alunos em um nível que em uma conversa a gente conseguia resolver os conflitos, as dificuldades. E eu percebi que eu comecei a ensiná-los, sem falar sobre o tema, eu estava ensinando uma sensação, né? E eu falei assim, poxa, peraí, então se isso está acontecendo, se isso é possível, como eu posso melhorar isso, né? Como eu posso levar mais essa tranquilidade para dentro da sala de aula, como eu posso ensinar essas crianças a lidarem com as sensações não saudáveis que eles têm. E justamente quando eu estava me fazendo essa pergunta, eu recebi o convite de uma amiga muito querida, a Andressa Novaes, que ela tem um colégio de família na Zona Leste de São Paulo, o Colégio de Interação Modelo, e ela falou, Luana, eu estou precisando de uma pessoa para dar educação socioemocional para os alunos. Eu falei assim, pera, isso já é uma disciplina? Como assim? Isso já existe? Isso existe! E lá fui eu dar essas aulas e descobri coisas incríveis. Eu falei, que bom que eu não precisei criar um material desse nível, né? E eu encontrei o material da Escola da Inteligência e fui aplicadora durante 3 anos. Eu cheguei a trabalhar com 37 turmas semanais, com 450 alunos e foi, assim, fantástico. E eu falei, eu preciso contar para as outras professoras que isso é possível. Eu preciso contar para elas que você pode ter uma sala de aula feliz. E foi assim que eu cheguei hoje nesse lugar de treinar professores a educação socioemocional. Eu sou professora também de formação, sou professora de filosofia, né? Tanto que aqui na abertura fala filósofa e tal, justamente pela essa minha paixão pelo conhecimento, Pedagoga né? também, né? Pedagoga também, formada em pedagogia. E eu sei do nível de estresse que os professores enfrentam em algumas salas. E esse nível de estresse, você acha que ele está relacionado a essa falta de comunicação verdadeira que acontece dentro da sala de aula? Então, o que eu assisto em sala de aula, principalmente nas escolas particulares, né? Porque eu só trabalhei em escola privada. Existe um medo muito grande no professor. Então, ele precisa dar conta do conteúdo, ele precisa dar conta da apostila, ele precisa que os alunos deles tirem notas boas, porque senão ele vai ser julgado como um mau professor. E esse medo impede de entrar em contato
com quem está ali, que é um instrumento da aprendizagem, que é o aluno que está na frente dele. O medo de falir, né? Sim, é um medo de ser oprimido, um medo de ser despedido. Não dá conta. De não dar conta. E esse é um medo muito comum. Eu assisto esse medo, ele é muito comum em sala de aula. Só que aí a gente perde esse contato fica com essa interferência. Então, quando você consegue diminuir o nível desse medo, e até, né, você que você vai falar, mas eu estou atravessando aqui, no capítulo do Além da Lousa que eu assino, eu falo muito sobre isso, assim, de quando você consegue diminuir o nível desse medo, você entra em contato real com a sua função em sala de aula. Você baixa a guarda, né? E aí eu costumo sempre dizer que o ensino, ele é ensino-aprendizado. E se o professor não está aprendendo na sua aula, alguma coisa está de errado. Então, é um processo, gente. Não estou dizendo que amanhã você vai chegar em sala de aula sem medo, não é isso. Mas é um processo que quanto mais você se conhece e reconhece o seu propósito diante daquelas crianças que são seres, são pessoas de corpo pequeno e que estão olhando para você, esperando algo que você tem para entregar. Esperando até um exemplo, é uma troca. Esperando um exemplo, né? Tentando criar exemplos, né? Isso, e a gente ensina o tempo todo e por meio de demonstração. Tanto que a minha mais com o que você sente do que com o que você fala. Então, hoje a gente tem essa consciência, né? Os psicólogos e as pessoas que estão trabalhando nessa área, eles têm total consciência disso. Se você chega numa sala de aula sentindo raiva, por mais que você tente contornar aquela raiva, o que você vai transmitir, a sua sensação vai falar muito mais alto do que o que você está falando. Então, tem gente que fala que a sensação chega muito primeiro do que a gente, totalmente, né? Totalmente. Então, assim, os alunos já vão começar a passar mal antes de você chegar na sala de aula, não tem como, né? E aí você vai realmente experienciar o que você estava sentindo, até o próprio professor, né? Quer ver? Vamos fazer uma experiência prática? Vamos. Essa é uma experiência que eu aprendi com o Cauim Anin e que eu faço questão de levar onde eu falo de educação, porque ela é muito prática. Eu vou falar para eles, mas vocês que estão aí também pensa numa professora sua lá da educação infantil, o mais jovenzinha que você conseguir lembrar. Assim, pensa mesmo, lembra dela. Você lembra o nome dela? Lembro. Qual é o nome dela? Ana Paula. Ana Paula. Kati, você lembra do que a Ana Paula escrevia no quadro, do que ela ensinava, da matéria que ela dava? Ou você lembra do que você sentia quando você estava com ela? Eu não lembro de nada que ela ensinava. Eu lembro que ela era uma professora daquelas generalistas, assim, do ensino fundamental. Então, ela ensinava um pouquinho de tudo. Mas a minha sensação, a minha lembrança dela é ela esperando a gente na porta da volta do recreio. Isso tem alguma coisa a ver com conteúdo? Nada. Não lembro nem da voz dela, eu lembro da imagem dela na porta. Por quê? Você lembra da receptividade que ela tinha com você. E você? Eu não vou poder falar o nome, eu vou chamar de B. Mas no programa de som... Gente, você vai ter que me falar em off. Mas aqui eu não posso falar, entregar o ouro. Tá bom, tá. Ela B. A B, tive que trabalhar em terapia, foi resolver 30 anos depois, porque ela era uma general. Ela colocava a gente com mão estendida. E enquanto ela não sentava e colocava as coisas dela, ela não deixava baixar o braço. E tudo aquilo que ela podia criticar, em todos ela criticava. Eu não via ela elogiar ninguém. Elogiava só um ou outro que eram especiais. Então, daí, eu tive um bloqueio em toda a minha parte artística. E eu tive que, depois de 30 anos, perdoá-la. Está perdoada, porque eu não sinto mais nada. Mas o que ela me passava era exatamente isso. Uma robustez, uma agressividade e nada afetivo. Então, nós temos dois exemplos totalmente contrários aqui. E eu achei sensacional, porque geralmente as pessoas lembram da professora que mais gosta. Eu achei incrível isso. Por quê? Porque assim, vocês conseguem perceber o quanto a nossa emoção interfere na vida de alguém. Eu não sei se essa sua professora tem noção de tudo o que aconteceu na sua vida em decorrência às aulas dela. E eu também não sei se a sua tem noção de toda a amorosidade que você tem ao receber as pessoas, que você se espelhou e talvez nem consciente você estava de que você trouxe isso de um lugar lá da professora. Né? Então é muito importante que hoje os professores busquem cuidar das suas emoções, porque você está ensinando isso o tempo todo. Você está ensinando. E aí quando você fala assim, mas por que cuidar das crianças? Primeiro porque nós não aprendemos isso e estamos numa geração emocionalmente abalada. Vamos combinar? Né? Que quem é 35 mais sabe exatamente do que eu estou falando. A nossa geração está um pouco complicada, a gente vê aí pelas redes sociais como que está essa questão.
Mas hoje se reconhece a importância desse trabalho feito desde cedo. Nós vamos criar uma sociedade emocionalmente mais estável. O Augusto Cury, que é o autor, né? Na verdade, a Camila Cury, que é a filha dele, ela transformou os livros dele em apostila. Então, esse método ele atende de crianças de 3 anos até o final do ensino médio. Então, crianças e adolescentes. E ele sempre diz que se nós investirmos na saúde psíquica das crianças, nós não precisaremos de tantas empresas farmacêuticas no futuro. Com certeza, gente, com certeza. Porque é isso que a gente está buscando, viver melhor, né? É o objetivo desse programa, levar jeitos das pessoas conseguirem mudar um pouquinho que seja a vida delas. Você imagina, o José falou aqui em 30 anos carregando isso, para resolver numa terapia. Quantas experiências, Lu, ele não teve durante a vida onde ele lembrava dessa professora e se bloqueava? Porque ele fala da área das artes, mas deveriam ser várias áreas, né? Sim, e outra, até o momento em ele reconhecer que foi desse lugar. Porque enquanto ele não reconheceu também, quanto efeito isso teve, sem ele saber que era por causa disso. Bem guardado. Precisou dar uma cafucada. Para essa sensação vir à tona e ter a consciência do que foi, claro, o principal, não foi o único motivo, né, do que aconteceu. Foi muito trabalho. Então as pessoas entendem que não é uma coisa de um dia para o outro. Ou é um seja, processo, né? A gente treinando emocionalmente essas crianças, dá pra gente dizer que a gente ganha tempo também, né, Lu? Sim, nós economizamos tempo nesse processo do não sofrimento. E isso é um milagre. É um milagre. Não é à toa que tem muito a ver essa metodologia aplicada pela Luana como o curso em milagres, que de vez em quando... Mas o curso em milagres vem para trazer essa não dor na vida, né? Viver uma vida com alegria, com paz na mente, né? Sim, sim. E, inclusive, eu sou estudante do curso já há quase 10 anos, né? Com a Coexiste e com o Cauê e Aninha, a gente tem aulas muito intensas estudando a mentalidade de Jesus. E eu sou uma das representantes, né, no Congresso Internacional de um Curso em Milagres. Eu sou uma das representantes do trabalho com as crianças. E em um dos workshops que eu dei durante esse congresso, eu trouxe aquela música do Padre Fábio de Mello, que eu não vou cantar, só para, né, não termos problemas aqui com direitos autorais. Fala o título para o pessoal poder saber. O refrão da música, ela fala assim, que... Essa música, ela conta uma história de um encontro em que uma criança o abordou para fazer uma lição de casa, perguntando o que ele precisava para ser feliz. E ele responde que o que ele precisava era amar como Jesus amou, sonhar como Jesus sonhou. Maravilhosa. E, enfim, traz essa referência de Jesus. E eu acho super importante, porque quando a gente experimenta o curso em milagres, eu lembro que em uma das reuniões para esse congresso, uma pessoa me perguntou, mas você aplica o curso em milagres lá na escola? Eu falei assim, lá na escola chama apostila, chama outra coisa, mas o curso está em mim. É impossível não ensiná-lo. Sim. Né? E Cauê sempre falam também que a aprendizagem ela acontece na demonstração e fora do medo. Então, conforme eu fui tirando esse medo de várias barreiras, eu fui entrando em contato maior com a minha função diante daquelas crianças. E, gente, eu tive resultados, assim, que se eu contar aqui, a gente chora junto. Que foram coisas, assim, cenas surreais, das quais eu nunca vou esquecer. E eu tenho certeza que as crianças também não. Então, é um processo onde eu consigo levar toda essa sabedoria do curso em milagres na prática. Eu não fico falando sobre o curso em milagres, mas porque eu consegui entender muitas coisas desse curso, eu faço essa prática diante das crianças e elas conseguem receber isso. Agora, Lu, falando aqui, a gente falou do brilho no olho da criança quando ela é entendida. Mas eu quero te perguntar do brilho no olho do professor quando escolheu pedagogia, que ninguém escolhe pedagogia por acaso, né? Não. Quem escolhe pedagogia tem um dom de querer passar conhecimento, de querer ali, não é à toa que no último dia do ano os professores se acabam de chorar, né? Uma cena fatídica, porque você criou ali aquele ser durante um ano e você tem que deixar ele passar para frente. Me fala um pouco do brilho que você viu voltar pros olhos dos professores quando eles conseguiram exercer essa função.
Hoje a minha função é treinar professores, acolher famílias e cuidar de escolas que aplicam essa metodologia, né? Não é só essa metodologia, tá? Existem várias linhas de socioemocional no país, mas aqui eu estou, ganhou o prêmio Top 10 da maior do... Primeira do Brasil, primeira pessoal. Do Brasil, primeiro lugar. E eu sou muito feliz, né? Eu quis muito fazer isso, eu estou meio bebê ainda na empresa, acabei de chegar. Mas você vê, quando você chega na escola para dar consultoria e você vê a professora com material e a professora contando que as crianças gostam dessa aula porque é uma aula onde eles podem se expressar, porque é uma aula onde eles podem falar o que eles pensam, o que eles sentem, sem o medo de ser julgado, né? Então a gente até, foi muito legal uma reunião de empresa, teve uma pessoa que falou, aqui não trabalhamos com culpa. Eu falei, eu tô na empresa certa. Tirou a culpa da frente, já ganhou um pedaço do caminho. Estou na empresa certa, não trabalhamos com culpa. E isso é renovador, porque quando o pedagogo descobre que existe um espaço onde ele pode ouvir e entender aquela criança, inclusive estudos dizem que aumenta, a escola que tem educação socioemocional, ela aumenta a média de rendimento em 11% nas outras disciplinas. Então, vão se apresentando ferramentas para as crianças lidarem com aquilo, só que isso precisa passar pelo professor. Eu preciso interiorizar essas ferramentas para que eu consiga ensinar. Então, quando você fala do brilho no olho, é isso. O professor, toda a lição, ele tem um convite. E você, professor? É como se ele tivesse que você precisa como cuidar? Se ele tivesse uma função, mas ele não tivesse as ferramentas para executar. Isso. E quando você ensina esse método, você dá para o professor as ferramentas para chegar no aluno, né? Exatamente. Eu sempre falo isso, né? Quando a gente vai numa escola onde num método, o diretor chamou que não está funcionando muito bem. Quando você vê, é que o método não está passando pelo professor. Ele precisa passar pelo professor para que ele chegue lá do outro lado. E com efetividade, e a criança receba isso na excelência que ela precisa receber, né? E tudo bem também se eu não sei lidar com tudo. Eu acho muito legal que até o método ele traz muito isso. Conta as suas dificuldades, né? Uhum. Que nem eu sempre falo assim, quando eu tenho encontros da família, que a gente recebe os pais, a gente fala assim, né? Você conta para o seu filho as peraltices que você fazia quando você tinha a sua idade? Eu conto sempre. Eles adoram ouvir as coisas que eu fazia. Então, você se comunica. Você conta, José? Conta. Você conta, José? José esconde, viu? José esconde. O problema é que eles usam o que ela fala tudo bem, né? contra ela. Tudo bem, não ligo. Então, mas tem um ponto aí, José, muito importante, que se a criança achar que você é muito perfeito, não tem falhas, ela vai se sentir distante de você. Sim. E aí, quando ela entrar em contato com uma dificuldade ou com um erro, ela vai falar, nossa, eu sou tão diferente do meu pai, eu sou tão diferente da minha mãe, sou tão diferente da minha professora, eu não vou ter acolhimento nesse lugar. Então, assim, diferente de, nossa, se meu pai fez isso, superou, se tornou uma pessoa incrível, eu também consigo. Entende? Traz então, ele sabe como fazer. Traz a questão da humanidade, né? Do imperfeito ali para a sensação. Se ele superou essa dificuldade, ele sabe como fazer. Então, eu posso aprender também. Eu acho que a gente também acaba não ensinando, né? Não é esse termo, mas a gente acaba, através dos exemplos de como a gente trata as pessoas e de como a gente se comporta diante das dificuldades, aí eu te digo, também não tem palavra, né? Não. A sensação, ela vaza, ela entra e a pessoa entende na hora, a criança entende na hora. Eu falo que um dos piores pecados que a gente pode... Não, sem culpas, tá, gente? Mas eu costumo brincar. Que uma das coisas que é bem complicada, por exemplo, assim, sabe quando você não tá legal, aí a criança percebe, obviamente, né? Porque ser humano é bicho que observa e bicho que imita. E ela olha pra você e ela fala assim, tá tudo bem? Aí você não está bem. Aí você fala, não quer preocupá-la com a maior intenção, melhor boa intenção. Você fala, tá tudo bem. Pronto. Aquela criança acabou de aprender que aquele estado interno seu é tudo bem. E agora, eu até vou puxar um gancho aqui, porque eu acho que é uma coisa bem relevante pra gente falar. As pessoas, talvez, os professores estão falando, como é que eu vou lidar com inteligência emocional com uma criança que é totalmente primitiva? Que quando tem vontade de gritar, grita. Que quando tem vontade de chorar, chora. Quando não quer fazer, fala que não vai fazer. Parece existir ali mais uma questão de reação do que de inteligência emocional. Isso é favorável ou desfavorável para o processo? Extremamente favorável. Porque se eu vou conversar com você e a minha intenção é te ajudar a melhorar suas emoções e você esconde isso, como que eu vou ter acesso a você?
E justamente nessa fase da primeira infância, onde eles estão expressando muito o que eles sentem, é onde a gente consegue trazer as ferramentas, né? Que nem uma das lições lá das crianças de 3 anos. As crianças não querem compartilhar, elas não sabem o que é compartilhar, ela acha que ela está perdendo algo, né? Porque é tudo dela, de repente ela vai para a escola e tem que compartilhar com um monte de outra criança. Como assim? Então, assim, é difícil o processo. Para a gente, as coisas que são corriqueiras, para eles são grandes etapas que precisam de ajuda. Se a gente ajudá-los diante do que ele está expressando, porque se ele expressa raiva, pronto, eu já sei que aquela criança está com raiva, então eu já posso levar uma ferramenta para ela de como lidar com raiva. Né? Ele está me contando. Né? O Cauim sempre fala assim, você vai no médico, quando o médico te pergunta onde está doendo, ele não fica, ai, tadinho de você. Não, é uma ferramenta para ele descobrir o que você tem. Aqui ele usa tudo que você entrega, que para você é uma dor, mas ele usa tudo que você entrega para ajudar você a se curar. E é essa a função do professor. E fazendo uma analogia, se você não entregar para o médico os seus sintomas, o médico não vai conseguir um diagnóstico correto. Não vai. Então, por isso que essa expressividade da criança, essa naturalidade, é totalmente colaborativo para a gente que quer fazer esse trabalho. E outra, é um processo de desenvolvimento de inteligência emocional. Ela não tem essa inteligência ainda. Nós vamos Mas pode ser aprendida, né? Nós lembrei da minha mãe. A mãe era professora e ela pegou um dos piores alunos a minha na frente também. dela. Beijo, mãe. E dono da Rede Bandeirantes. Então, se ele estiver ouvindo, ele vai saber que é verdade. Dona Marli. Dona Marli. Minha mãe entrou naquela classe e já apontaram o problema. Ele acolheu ela acolheu ele, tratou ele como todos que ela tratava, mas deu uma certa dose a mais de acolhimento. Uhum. Ele amou, ele voltou a ser o aluno que ele era. E quando nós fomos na Rede Bandeirantes uma vez, ele faltou só estender um tapete vermelho. Olha só. E se emocionou com a presença dela. E geralmente é assim, porque o aluno que mais chama a atenção, ele está te sinalizando que ele precisa de alguma coisa, né? Se ele está chamando a sua atenção, é porque ele precisa da sua atenção. Tem alguma coisa nele que está desconfortável. E quando tem essa conversa sincera, esse olho no olho, essa compreensão... Um interesse verdadeiro, né, Lu? Isso, interesse verdadeiro. Se você enxergar uma atitude rebelde como um sintoma, você usa aquilo a seu favor. Se você enxergar como uma afronta, você se fecha e não entra em contato e não consegue resolver. Aí fica postergando isso por anos. Aí é aquele aluno que cresce e vira o rebelde da escola. Né? E imagino que o conteúdo seja vastíssimo. Por isso que você foi colaborador aqui de um livro, Além da Lousa, Unidos pelo Propósito da Educação Nacional, que é uma recomendação para todo pedagogo, que todo professor. Fala um pouquinho pra gente e deixa seus contatos para que as pessoas possam entrar em contato. Seja eu, dono de uma escola, seja eu um professor que estou querendo aprimorar meu processo. Como que as pessoas te encontram? E fala um pouquinho do projeto do livro. Vocês podem me encontrar, o jeito mais fácil é lá no Instagram, @profluana.araújo. Eu não vou tirar o prof, apesar de não mais estar dando aulas, né? Mas eu sou professora. E eu fui convidada justamente pelo trabalho que eu faço no Instagram, de postar algumas ferramentas, de como lidar com algumas situações emocionais das crianças. E esse capítulo específico é sobre a emoção do professor. Tem capítulos incríveis nesse livro, vocês podem me chamar lá no direct, ele não está disponível em livraria, tá? Você só consegue comprar com os autores, mas me chama lá no direct, tem a versão digital também, e é super recomendado mesmo, né? Além desse livro, os estudantes de um curso em milagres, ou professor, se você ainda não é estudante do curso em milagres, recomendo também, procure alguém que faça esse trabalho, porque isso mudou totalmente a minha vida. Sim. Para você conseguir passar a amorosidade, você tem que reconhecer a amorosidade em você, né? Tem que reconhecer que você é o amor. Exatamente, é a grande lição do curso em milagres. E, inclusive, é tirar as barreiras de você reconhecer isso, né? Que é muito bacana. Lu, fala, assim, dá um recadinho para quem tá te ouvindo, um professor que tá desesperançoso, e fala para ele que tem jeito. Eu estive, uma época da minha vida, eu estava muito desesperançosa, eu queria desistir da pedagogia, eu ia para a pedagogia hospitalar ou empresarial, eu não queria mais sala de aula, mas reconhece a sua importância, você marca vidas. Quais as marcas que você quer deixar na vida das pessoas? E os alunos também te deixam marcas, né? Lembra aí de todos os alunos que te causaram uma transformação. Eu tive um aluno autista que no 4º ano,
ele fez um gráfico assim, ó. Antes de estudar inteligência emocional, 25% de autoestima. Depois, 83%. Não precisamos falar mais nada, né? É isso, gente. Pessoal, entrega amor que vai funcionar. é isso aí. Lu, eu quero agradecer imensamente sua presença. Muito obrigado. Como eu sempre falo, o programa é bem curtinho, mas tem muito conteúdo amoroso pra você. Espero que você tenha recebido Mas entregou um tudo conteúdo isso. muito importante, né? É. Único. A gente se vê no próximo programa, no sábado. Eu te espero aqui. Segue a Lu, hein? Obrigado. Tchau, gente.